Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma sessão técnica do 12º EAT e da nona JASE. Nessa sessão, vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho Balé Online, um sistema web para o controle e planejamento de aulas de balé, de autoria de Gabriele Doneda de Araújo e Bruno Batista Boniati. Esse é um trabalho do Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen. De pronto, então, passo a palavra para a Gabriele fazer a apresentação. Você vai ter, então, 15 minutos para concluir. Na sequência, eu vou fazer algumas considerações finais, então, Gabriele. Fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriele Donede de Araújo, sou estudante do curso técnico em informática no IFAR, de Frederico Westphalen, e hoje eu vou apresentar, então, o Balé Online, que é um sistema web para o controle e planejamento de aulas de balé. Esse sistema foi desenvolvido como meu trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pelo professor Bruno Batista Boniati. Atualmente, é fato que o uso de recursos computacionais torna o planejamento das aulas uma tarefa mais prática. Porém, não é o que acontece nas escolas de balé da região, porque elas não utilizam sistemas para auxiliar no planejamento das aulas. Então, elas acabam armazenando todas as informações em cadernos ou agendas. Então, informações como o controle de pagamento de mensalidades, a frequência dos alunos e até o planejamento das aulas são feitos através de cadernos. O que não é uma vantagem, porque se esses cadernos forem perdidos, todas essas informações também serão perdidas, o que iria gerar um grande prejuízo tanto para a escola quanto para os alunos. Outra desvantagem é que o uso de cadernos não permite que estudantes acessem seus dados. Então, se um estudante precisa saber de alguma informação, por exemplo, qual foi o último mês que ele pagou a mensalidade, ele precisa pedir ao docente. Então, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver um sistema web que possui funcionalidades de organização e planejamento das aulas de balé. Então, esse sistema é a solução para esses problemas que foram citados anteriormente. É uma maneira mais simples e prática de armazenar todas aquelas informações. Então, como objetivos específicos, é disponibilizar uma ferramenta que permita acesso web ou mobile. Então, o sistema ele pode ser acessado através do computador ou do celular. Então, a metodologia foi dividida da seguinte forma: primeiramente, foi feito o estudo da proposta do sistema, onde nós estudamos quais seriam os problemas que queríamos resolver com esse sistema. Então, a gente já conseguiu ter uma noção de quais seriam as funcionalidades que nós teríamos que fazer. Depois foi feita a análise de requisitos, a confecção do diagrama de casos de uso, a modelagem do banco de dados, a programação e, por fim, o registro de domínio, que o sistema, então, ele foi registrado com o nome babybalé.online. Aqui nós podemos ver, então, o diagrama de casos de uso. Nós temos dois atores, aprendiz e docente. Então, significa que o nosso sistema ele tem dois tipos de usuário. Tem o tipo de usuário aprendiz e usuários do tipo docente. O docente, então, ele tem várias funcionalidades. É ele quem cadastra os usuários do sistema. Então, é o docente que define qual será o tipo. Então, ele também consegue gerenciar os pagamentos de mensalidade, gerenciar os estudantes, gerenciar a frequência estudantil, gerenciar as aulas de balé, cadastrar notícias e gerenciar docentes. Já o aprendiz, ele tem várias funcionalidades de visualização. Então, ele consegue visualizar os pagamentos de mensalidade, os seus próprios dados, a sua frequência e as notícias que são cadastradas pelo docente. Então, a modelagem do banco de dados ficou da seguinte forma: temos aqui 5 tabelas, e cada uma dessas tabelas armazena informações que são coletadas através dos formulários que ficam disponíveis para o docente. Então, as ferramentas utilizadas. O HTML foi utilizado para estruturar o conteúdo das páginas que compõem o sistema web Balé Online. O CSS foi utilizado para decorar e embelezar as páginas. Já o JavaScript foi utilizado para fazer a validação das informações na interface do usuário. O PHP foi utilizado para fazer a conexão entre os formulários das páginas do sistema e o banco de dados. E ele também foi utilizado para apresentar algumas páginas que utilizam informações armazenadas no banco. O Bootstrap foi utilizado para aperfeiçoar a aparência do sistema, que deixou ele com um visual mais moderno e responsivo. E a interação entre a linguagem PHP e o MySQL é feita através do SQL, que é utilizada para consultar e monitorar o banco de dados.
Então, agora eu vou apresentar um vídeo em que mostra os resultados do sistema na prática. Então, logo de início aqui nós já podemos ver a tela principal, a tela de login, que ela pode ser acessada assim que digitar o nome do balé, né, o nome do domínio, que é babybalé.online. Aqui eu vou acessar primeiro, então, com o perfil do docente. Aqui no login a gente já pode acessar, então, o docente ele vai definir o login e a senha. Então, o docente tem a função de passar para o aprendiz qual será o seu login e sua senha para que ele possa realizar o login para entrar no sistema. Quem faz o cadastro, então, é o docente. Aqui, então, nós temos a tela principal do sistema, onde tem algumas notícias que foram cadastradas pelo docente e uma mensagem de boas-vindas. Essa é a tela do docente, então nós conseguimos ver todas as funcionalidades aqui no menu. Todas as funcionalidades que ficam disponíveis para o docente. Aqui, então, nós temos o formulário de cadastro dos usuários. Então, tem várias informações que precisam ser preenchidas pelo docente. E ao final, então, ele pode apertar em algum botão, no botão de incluir, para cadastrar o usuário. O usuário, então, ele vai ficar disponível nessa tela. Para cadastrar o usuário, é só preencher as informações e apertar no botão de excluir. E para que o sistema limpe essas informações que permitam a inserção de novos dados, é só apertar no botão novo. E aqui, então, logo abaixo do formulário, nós temos uma tabela que mostra todos os usuários cadastrados. Então, assim que o usuário é cadastrado, ele já aparece ali na tabela. E aqui nessa tabela também temos a função de alterar ou excluir cada dado. Para fazer isso, é só apertar nos botões que ficam ao lado do usuário. Temos aqui o cadastro de aulas, que também funciona da mesma maneira, com um formulário e também uma tabela que mostra as aulas cadastradas. Cadastro de notícias também funciona da mesma forma. E o cadastro de mensalidades. Aqui a gente consegue visualizar o nome e a data de pagamento, também o aprendiz que pagou. Aqui nós temos, então, o cadastro de presença. O cadastro de presença, ele permite, então, a inserção de um dado de maneira individual. Então, se eu quero alterar ou excluir algum dado cadastrado, alterar a presença de algum aluno, eu consigo fazer através dessa tela. É mais individual. Se eu quero inserir só o dado apenas de um aluno, eu consigo através desse formulário, que funciona da mesma maneira que os outros. Só preencher os campos aqui e apertar no botão de incluir. Aqui, então, nesse campo de aprendiz, ele exibe todos os usuários do tipo aprendiz que foram cadastrados no sistema. Então, é só selecionar o usuário que deseja cadastrar a presença. Aqui, então, temos a tabela com todos os usuários cadastrados. E a frequência, então, é uma maneira mais prática para quando o docente quer colocar a frequência de todos os alunos que estiveram disponíveis nas aulas. Então, ele consegue acessar a data de uma aula que já foi cadastrada e apertar no botão buscar. Assim que é apertado o botão buscar, exibe uma lista com todos os usuários do tipo aprendiz. Então, é só selecionar os usuários que estiveram presentes e apertar no botão gravar. E ao apertar nesse botão, então, o sistema já vai gerar presença para os usuários selecionados. E no botão de sair, ele volta para a tela de login. Então, agora eu vou acessar o sistema com o login de aluno. O Alura, então, também tem a tela principal, onde mostra as notícias e uma mensagem de boas-vindas. Ele consegue visualizar os seus dados que foram inseridos pelo docente, os pagamentos de mensalidade que foram efetuados e a presença, as aulas que ele esteve presente. Bom, então as considerações finais. O objetivo desse trabalho foi atingido e o resultado foi exatamente o que estávamos esperando. O sistema ele já está sendo utilizado
está sendo muito útil. E assim que o sistema ficou pronto, já foi registrado com o domínio, ele foi apresentado para os usuários do tipo aprendiz. Esses usuários, então, após conhecerem o sistema, eles responderam um formulário com algumas perguntas sobre o sistema, e as respostas coletadas foram muito positivas, o que significa que os usuários do tipo aprendiz aprovaram o sistema. Para trabalhos futuros, há algumas sugestões e funcionalidades que podem ser acrescentadas no sistema. Uma delas é a troca de mensagem entre discentes e docentes. Então, o sistema seria uma maneira em que discentes e docentes possam trocar mensagens específicas sobre as aulas de balé. E outra sugestão, então, é emitir um aviso ao docente por meio de uma mensagem quando houver algum discente de aniversário. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, então, Gabriele, pela tua apresentação. Vou fazer algumas considerações em relação ao teu trabalho. Achei bastante interessante, bastante completo, inclusive a metodologia que tu utilizaste para o desenvolvimento, em especial por ter conseguido colocar o trabalho disponível, né, para que outras pessoas possam ter acesso a ele. Então, nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque essa área do balé, né, que tu escolheste, como que foi o processo de escolha desses requisitos, né, que tu coletaste aí para fazer o sistema? Então, essa seria a primeira pergunta. E uma outra pergunta é se o sistema está disponível para as pessoas usarem, assim, de maneira geral, nesse site que tu colocaste para gente. Eu sou professora de balé aqui na minha cidade, de Erval Seco, então eu já tenho uma experiência em dar aulas de dança. Então, eu reparei que eu tinha dificuldades em armazenar essas informações, inclusive eu armazenava todas em cadernos, e eu reparei então essa dificuldade da perda dos dados, se os cadernos fossem perdidos, e também uma maneira que não é muito prática de armazenar as informações. Então, eu pensei em algo que pudesse me ajudar nessas aulas e que os estudantes também conseguissem visualizar os dados. Porque tinha várias alunas que me perguntavam, prof, quando que eu paguei a última mensalidade? Eu não lembro mais. E daí eu tinha que responder, tinha que olhar lá no meu caderno e falar para elas, ó, foi tal dia, desse mês você ainda não pagou. Então surgiu a ideia de fazer um sistema que, além de tudo, armazenasse os pagamentos e mensalidade e que elas pudessem consultar essas informações que elas sempre me pediam. Então, eu vi as funcionalidades que seriam mais necessárias para mim, eu vi que estava faltando, no caso, e então acrescentei tudo no sistema. Então, ele foi feito especificamente para mim. Então, eu estou utilizando agora bastante esse sistema. Ele já está disponível, então eu disponibilizei ele para as minhas alunas das aulas de balé, apresentei o sistema para elas, mostrei o nome de domínio, e ele está disponível. Assim que pesquisar em qualquer navegador, já aparece a tela de login. Só que ele está sendo utilizado somente para as minhas alunas, eu não disponibilizei para outras escolas. Perfeito. Complementando, à vontade. Complementando, né? Então, a iniciativa, bem como a Gabriele colocou, nasce a partir dessa situação particular dela, né, de resolver o problema que ela enfrentava, né, mais no sentido até de que os dados não ficassem num lugar dentro de uma gaveta, né, que pudessem ser acessados pelas pessoas interessadas nesses dados, né. Esse exemplo que ela deu é o mais concreto, né, quando foi a última vez que eu paguei, ou quantas aulas eu faltei, né, essas coisas assim, ela buscava essas respostas, né. Acredito que para tornar um sistema de prateleira, vamos chamar assim, né, para ser colocado à disposição de outras pessoas, seria preciso algumas poucas adaptações, mas poderia, inclusive, ser explorado como uma espécie de aluguel, né, por número de usuários, uma coisa desse tipo, assim, né, algo que poderia ser feito, não como o sistema está agora, mas com algumas pequenas adaptações. Entendi. Uma outra dúvida que eu fiquei em relação, assim, os tamanhos dessas turmas, por exemplo, de balé, assim, tu tem mais ou menos uma ideia do número de alunos que tu está trabalhando, que seria uma média, assim, né? Porque no teu sistema tem a funcionalidade ali da frequência, né? Eu não consigo estimar exatamente o quão difícil seria fazer todo dia, talvez, uma lista de frequência, uma possibilidade, não sei se tu chegaste a pensar, seria dos próprios alunos acessarem o sistema
na entrada, talvez para fazer o próprio check-in, né? Dizer que estão presentes, ou de repente fazer, escanear algum código, ou um QR Code, por exemplo, para fazer o check-in no estabelecimento e dar a presença. O que tu tem a me dizer sobre isso? Como o sistema ele foi desenvolvido pensando somente na minha turminha, eu tenho só uma turma. Então, são mais ou menos 10 alunas. Então, não tem muitos usuários que estão utilizando. Por enquanto, está sendo bem tranquilo armazenar a frequência. E as aulas também elas acontecem uma vez por semana. Então, não são tantas aulas todos os dias. Então, para o meu problema, já foi solucionado dessa maneira. Já consegui o que eu queria. Perfeito, Gabriela. Então fica uma sugestão, assim, se tu realmente pretende depois disponibilizar o sistema, né, para um público maior, né, seja como for a modalidade que tu escolher, fica a sugestão aí, então, registrada. E, no mais, assim, eu achei bem completo o teu trabalho, bem interessante, assim, nunca tinha pensado num sistema para esse nicho, né, de escolas de balé. Talvez o teu sistema ele pudesse ser aplicado para outros gêneros também, né? Não só balé, né? Talvez outros estilos, né? Imagino que sim. Mas no mais, assim, gostaria de agradecer então pela tua apresentação, tá? Queria lembrar então aqueles que estão nos assistindo, né? Que vai ter uma área reservada então para esse trabalho dentro do ambiente ali do evento, né? Que vocês podem fazer questionamentos, né? Até sugestões em relação a esse trabalho e os autores vão poder depois dar as réplicas ali, acessar o sistema e dar as respostas. Então, no mais, um abraço a todos e até a próxima.